a insalubridade à faxineira. Como está seguindo, tendo em vista que muitos juízes têm considerado atividades de coleta de lixo como insalubre? Vamos lá, o João Pedro. Só um pouquinho, tem alguém me ligando aqui no YouTube, no celular. O que acontece, João Pedro? Como que a gente vai caracterizar se há enquadramento ou não em insalubridade para a faxineira, cara? O que acontece? Essa faxineira, ou melhor, vamos voltar aqui. Acabou que alguém me ligou bem na hora aqui da live, já eu me perdi na pergunta. Vamos ler a pergunta dele de novo e voltar. Ó. Com relação à insalubridade à faxineira, como está seguindo, tendo em vista que muitos juízes têm considerado atividades de coleta de lixo como insalubre? Então, vamos lá. Primeiro, nós não temos no anexo 14 da NR15 a atividade limpeza de banheiro. Não existe no anexo 14 da NR15 limpeza de banheiro, tá, pessoal? Então, limpar banheiro não gera adicional de insalubridade. Ponto. Limpar banheiro não gera adicional de insalubridade. Tiago, mas tem a súmula 448 que ela fala que limpeza de banheiro é insalubre. Beleza, cara. Beleza. Toda vez que você vai aplicar e utilizar uma súmula, nós como engenheiros de segurança, médicos do trabalho, técnicos de segurança do trabalho, toda vez que você vai usar uma súmula, você tem que passar pelo crivo do parágrafo 2º do artigo 8º da CLT. Que ele fala assim... Opa, peraí que caiu aqui no YouTube, no Instagram. Oh, Jesus amado. Meu suporte caiu aqui, gente. Aguenta aí. Só acontece isso quem faz ao vivo. Vamos lá. Tomara que não caia de novo. Vamos lá. Nós temos que passar pelo crivo do parágrafo 2º do artigo 8º da CLT, que fala assim: súmulas e outros enunciados de jurisprudência editados pelo TST e pelos TRTs não poderão restringir direitos legalmente previstos nem criar obrigações que não estejam previstas em lei. O que ele está falando nesse parágrafo 2º do artigo 8º? Se uma jurisprudência criou um direito não previsto em lei ou restringiu um direito previsto em lei, ela não pode ser utilizada, ela não tem validade. Aí eu te pergunto, a súmula 448 cria uma obrigação ou restringe alguma obrigação? Cara, para começar, nós, engenheiros de segurança, médicos do trabalho, técnicos de segurança do trabalho, não temos atribuição para dizer, ou até mesmo conhecimento técnico na parte de jurídico, para dizer se essa súmula criou ou não criou. Se eu perguntar para o meu conselho de classe, eu creia, eu tenho atribuição para dizer se uma súmula criou ou não criou uma obrigação? Cara, não tenho atribuição para isso. Então, para que eu use uma súmula ou qualquer outra jurisprudência, eu tenho que passar pelo crivo do parágrafo 2º do artigo 8º da CLT. Se eu não sou um profissional do direito, eu não tenho autonomia para usar isso, cara. Vocês estão entendendo a lógica? Então, quem usa isso? Os advogados, os juízes. Eles que vão usar e vão passar por esse crivo. Tá? Eles que vão usar e passar por isso. Nós não temos. Então, por isso que eu não uso a súmula 448. Então, limpar banheiro não é insalubre. Mas aí a pergunta do João está aqui sobre o processo de coleta de lixo. Coletar lixo está, sim, no anexo 14 da NR15. Tá? Aí a gente tem uma polêmica. Porque lá tem coleta de lixo, lixo urbano, coleta e industrialização, tá? Entre parênteses. Então, tem muitos profissionais de SST, né, que leem esse item lá no anexo 14 e falam assim, isso se aplica somente às atividades do lixeiro ou atividades semelhantes, análogas à atividade do lixeiro. A faxineira não faz processo de coleta ou industrialização de lixo. Temos alguns colegas que seguem esse norte. Eu não sigo, tá? Eu falo a verdade para vocês, eu não sigo. O que eu, Tiago, entendo como processo de coleta de lixo? A cozinheira pegar aqui, ó, o saquinho de lixo, ó, pegou aqui, enrolou, esse aqui é a coleta de lixo. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, anexo 14 exige o quê? Exposição permanente. O trabalhador tem exposição permanente ao processo de coleta de lixo? Eu, Tiago, defino como permanência exposições superiores a 50% da jornada do trabalho. Ou seja, João, essa trabalhadora fica mais do que 50% da sua jornada de trabalho coletando lixo? Se sim, é insalubre de grau máximo. Se não, eu não classifico como insalubre. Na maioria das vezes, não é.
tá? Na maioria das vezes, não é insalubre, tá? Por quê? Porque não tem exposição permanente. Então, essa é a forma que eu utilizo. Não uso súmula 448 para fazer o enquadramento, tá? Se eu for fazer o enquadramento, eu enquadro com base nessa atividade e eu sim posso enquadrar se eu identificar que a exposição é permanente. Caso contrário, eu não faço um enquadramento ao adicional de insalubridade por essa atividade, tá, João? Então, é o critério que eu tenho utilizado hoje para fazer o enquadramento para essa atividade. Beleza? E detalhe, quando eu faço um laudo, eu ainda notifico o cliente, ó, seja no laudo através de um relatório à parte, que existe a súmula 448 e que ele deve analisar a aplicabilidade dessa súmula junto com o seu setor do jurídico. Ou seja, não deixo de notificar o meu cliente que existe a súmula e que isso pode ser, caso não haja enquadramento no meu laudo, que isso pode ser replicado de forma retroativa no futuro, tá? Então, eu notifico o meu cliente quanto a isso, eu não deixo de notificar. Beleza?